A palavra cânone vem do grego antigo kanon, que por sua vez tem raiz na palavra hebraica kané e significa literalmente vara de medir ou régua. A Bíblia usa esses termos em passagens como Apocalipse 11:1 e Ezequiel capítulo 40, versículos do 3 ao 4. O termo cânone ou cânon bíblico foi adotado a partir disso, da ideia de medir o que realmente deveria ser considerado, quais os livros e textos deveriam ser escolhidos a dedo, muito cuidadosamente, para que pudessem, enfim, compor um modelo que o mundo conhece hoje como a Bíblia. Deixa eu só tomar um cafezinho aqui. O cânone bíblico foi introduzido pelo Império Romano, que criou um contexto religioso para funcionar como um padrão espiritual de doutrinas para a fé cristã. E foi dentro deste contexto que em 313 d.C. entrou em cena o Edito de Milão, um decreto político assinado por dois imperadores do Estado, Constantino e Licínio, que estabeleceram as condições históricas necessárias para que a Igreja pudesse se organizar antes da criação do cânone bíblico. Essa carta concedeu liberdade de culto a todas as religiões do Império Romano, pondo fim às perseguições. Percebam então que tudo começa no Edito de Milão. Vale a pena lembrar que antes do Edito de Milão, os cristãos foram perseguidos e mortos com requintes de crueldade, inclusive assassinados em arenas como forma de espetáculo, por se recusarem a adorar o imperador como um deus e a cultuar as divindades pagãs. Bem, gente, isso não é história da minha cabeça, dá muito trabalho para produzir esse tipo de conteúdo, são muitas pesquisas profundas nas fontes corretas, e a gente fala aqui, além da cristandade, a gente fala também sobre história verídica, história com H. Por isso eu gostaria muito nesse momento de pedir o seu clique, pedir para você que deixe o seu like, compartilhem um conteúdo, hypem um conteúdo, porque me ajuda pra caramba, ok? E o mais importante, inscrevam-se no canal O Ponto. Um detalhe que não pode passar de jeito nenhum despercebido é que nessa época já havia Bíblia. Eles já estavam de posse da Bíblia e mesmo assim continuavam perseguindo e assassinando. Então, entendo da seguinte forma, o Edito de Milão vem, né? Ele acontece e ele faz uma base, ele forma uma cama, ele define os contextos históricos a serem discutidos posteriormente, onde entrariam, então, uma sequência de concílios, onde nessa sequência, o concílio mais importante, a gente vai falar agora. Em 325 d.C., ocorreu o primeiro concílio ecumênico da história cristã, cujo nome é o Primeiro Concílio de Nicéia. E foi através deste concílio que, no afã de defender o Império Romano, Constantino, alegando conversão ao cristianismo, acreditem se quiser, sentou-se com aproximadamente 300 bispos e unificou as igrejas. É claro que, como sempre, a desculpa dada não foi essa, né? Eles disseram apenas que estavam tratando de outras questões, como, por exemplo, derrubar o arianismo, que foi uma coisa que eles também fizeram, que era a crença de que Deus é divino porque é Pai, e hierarquicamente superior ao Filho, que é Jesus, tá? E é por isso que existem várias doutrinas que acreditam que Deus e Jesus e o Espírito Santo são a mesma pessoa, assim como existem outras doutrinas que acreditam que não, que Jesus é Filho e que Deus é Pai e que o Espírito Santo é poder, força ativa, beleza? O que faz muito mais sentido, né? Só lembrando que esse arianismo nada tem a ver com o arianismo da época do Hitler, tá bom? Então, além disso, né, além da definição do modelo bíblico, eles combateram, derrubaram o arianismo, tá? Que foi uma doutrina cristã do século IV, fundada pelo presbítero Ário de Alexandria. Olha a Alexandria aí, olha a referência lá, Biblioteca de Alexandria, olha onde fica Alexandria,
que negava a divindade plena e a eternidade de Jesus Cristo. Ele afirmava que o Filho era subordinado ao Pai e criado por ele. Plena verdade isso. Proferindo a famosa frase: houve um tempo em que o Filho não existia. E é a realidade, né? Filhos passam a existir depois que o Pai existe. Então, gente, essa visão foi combatida pela Igreja por minar o conceito da Santíssima Trindade. A condenação oficial ocorreu no primeiro concílio de Nicéia, tá? Aí digo de novo, que ocorreu em 325 depois de Cristo, que estabeleceu que Cristo é da mesma substância que Deus Pai. Voltando agora para o cânone bíblico. Tem um detalhe. Vocês sabem quais as regiões representadas nessa reunião? Presta atenção. Alexandria, no Egito. Cesareia, na Palestina. Antioquia, na Síria. Roma, na Itália. E Nicomédia, na Bitínia. E é a partir deste ponto que surgiram ideias e doutrinas, como, por exemplo, as velas acesas, os terços bizantinos, as relíquias, os santinhos da igreja, os mártires, etc, etc, etc. Os católicos, eles canonizaram 73 livros, ou seja, a Bíblia católica, ela tem mais livros, do que o cânone protestante, que tem 66. Então, reforçando, a Bíblia católica, dentro dessa Bíblia, eles têm 73 livros, enquanto na Bíblia protestante nós temos 66. Procurem prestar atenção no seguinte. Procurem prestar atenção. Um cabelo na minha boca, um pelo. Procurem prestar atenção que quando se sentam 300 bispos no primeiro concílio de Nicéia, que foi realizado na Turquia, na Bíblia, você vê que há uma referência em que a Turquia é a terra de Satanás. É onde fica o trono de Satanás. Está lá na Bíblia. Fica em Pérgamo. Está lá na Bíblia. Então, 300 bispos se sentam, de várias linhas religiosas, de vários raciocínios religiosos, eles se sentam, 300 bispos, 300 pessoas humanas que alegavam estarem representadas pelo Espírito Santo, né? Elas se sentam juntamente com Constantino, que nunca, em nenhum momento, foi um cristão, simplesmente ele era um pagão disfarçado de cristão, tá bom? E ele fez isso, ele fez essa reunião para poder unificar a igreja em prol dos seus objetivos, do seu planejamento, um planejamento humano. Então, reparem, e depois vocês tirem as suas conclusões, tá bom? Porque isso é polêmico. Se sentaram no concílio de Nicéia, e escolheram os livros que pertenceriam, que integrariam o cânone bíblico. Reforçando a controvérsia, né? Porque antes eles matavam, eles perseguiam, e aí de repente eles se sentam e eles dizem assim: não, vamos unificar tudo, precisamos de um pouquinho de paz, precisamos de direção, vamos unificar tudo. Vai vendo. Não estou aqui criticando, mas eu estou contando a vida como ela é. Dito isso, então, nós temos mais dois detalhes muito curiosos, acho que podemos dizer isso, curiosos, né? O primeiro, vocês sabiam que a Bíblia ortodoxa etíope contempla o livro de Enoque? Vocês sabiam disso? Para nós, esse livro é tratado como um apócrifo, né? Um apócrifo. Porém, para a Etiópia, ele é um livro inspirado por Deus. Interessante isso. E o segundo, vocês sabiam que o alemão Martinho Lutero, olha, presta atenção,
Isso é informação. Martinho Lutero, que viveu entre os anos de 1483 e 1546, considerado o pai do protestantismo, fez de tudo para retirar do cânone os livros de Hebreus, Tiago, Judas e Apocalipse. Vocês sabiam disso? Hebreus, Tiago, Judas e Apocalipse. Tá? E ainda há os que dizem que haviam mais livros para serem retirados, tá? Mas nem vou entrar muito nesse ponto, não. Sabem o que isso quer dizer? Que por ele, estes livros não estariam na Bíblia porque não são livros inspirados por Deus. Então, gente, o cânone, ou cânon bíblico, ele se forma, tá? Ele começa a partir daí. Acontece o Edito de Milão, posteriormente acontece o primeiro concílio de Nicéia, na Turquia, tá? Com 300 bispos se sentando à mesa, tá? E definindo... Cara, eu posso imaginar a cena. Posteriormente, uma série de outros 6 concílios importantes, tá? Olha, perceba um número. Lembra que nos vídeos anteriores eu falei sobre números e não é uma questão de numerologia, e sim uma questão padrão bíblica, padrão de Deus. Deus usa alguns números, tá? Ele tem preferência por alguns números por algum motivo que nós humanos desconhecemos, porém a oposição também se utiliza desses números para poder atacar a igreja, tá? Para poder destruir a palavra de Deus, tá bom? Então, nós temos posteriormente uma série de outros 6 concílios importantes também, tá, que entraram em cena, e em todos esses envolveram todo tipo de planejamento, né? Vai saber que planejamento os caras fizeram lá. Debateram novamente o cânone, debateram doutrinas, debateram sobre comportamentos adequados, né, para a igreja, debateram venerações de ícones sagrados, vejam se não é assim hoje em dia, debateram a divindade do Espírito Santo e afirmaram Maria como mãe de Deus. Então foram 7, né? 7 concílios ecumênicos. Eu repito, eu reforço. Ecumênicos. Foram encontros ecumênicos. Foram decisões, gente, ecumênicas, feitas por mãos humanas. Foram mãos humanas que fizeram isso, tá? Guardem bem essas informações, porque no final vocês verão como Deus é esplendoroso, não é? Afinal de contas, ele tem até um certo senso de humor, imagino. Porque se você lembrar, o que ele fez com Moisés? Ele colocou Moisés dentro do Egito, não foi? Pois é. Os 7 primeiros concílios ecumênicos, então nós tivemos o primeiro concílio de Nicéia, ocorrido na Turquia, tá? E aí depois nós tivemos o primeiro concílio de Constantinopla, que foi em 381 d.C. Nós tivemos o concílio de Éfeso, que foi em 431 d.C. Nós tivemos o concílio de Calcedônia, que foi em 451 d.C. Nós tivemos o segundo concílio de Constantinopla, que foi em 553 d.C. O terceiro concílio de Constantinopla, que foi, 681 d.C. e o segundo concílio de Nicéia, né? Porque foram 2. Teve o primeiro, teve o segundo concílio de Nicéia, que é datado de 787 d.C. E nós tivemos ainda outros 3 concílios que é de ontem. Eles garantiram, eles juraram que foram nesses concílios, nesses 3 concílios, que eles definiram o cânone bíblico, né? Concílio de Hipona, em 393 d.C. Concílios de Cartago, 397 e 419 d.C., tá? Onde eles ratificaram formalmente essa lista de livros canônicos, segundo eles, e o Concílio de Trento, que foi em 1546 d.C., né? O Brasil já havia sido descoberto nessa época, tá? Que definiu de forma dogmática, o cânon completo para a Igreja Católica após a Reforma. Então, sobre a polêmica do cânone bíblico,
vale a pena ficar essa reflexão. Será que a Bíblia, será que o cânone foi adulterado? Nós não estávamos lá sentados para saber, para afirmar com plena certeza absoluta. Porém, tudo indica que, infelizmente, sim. E é aí que está o problema. Deus, em sua plena sabedoria e onipotência e controle absoluto como Criador, como nosso Pai, devemos nos lembrar que Deus não é só o Criador da gente. Ele é nosso Pai e Ele age como um pai, Ele cuida, Ele educa, Ele vigia. Ele, Deus em sua plena sabedoria santa, Ele se encarregou de deixar todas as informações, todas sem tirar nem pôr, organizadas dentro da Bíblia. Os humanos tentaram, eles fizeram, eles aconteceram, eles se reuniram. Olha, eles fizeram de tudo e continuam fazendo, porque essa história não terminou, não. Já tem papinho aí circulando pela internet, né, de que determinada, digamos, autoridade da tecnologia está querendo destruir a Bíblia, reeditando a Bíblia. Olha isso, gente. Como é que o homem é? Então Deus, em sua plena sabedoria, o que ele faz? Ele embaralha as informações bíblicas, né? Um leitor mais atento, ele percebe que ele sai de um livro, aí tem que ir lá para o final, aí quando ele chega lá no final ele tem que voltar para o meio, do meio ele tem que voltar no início, do início ele vai para entre o início e o meio, de entre o início e o meio ele vai para o final. A Bíblia é um passeio entre as páginas, para que isso abra a sua mente, para que você procure essas respostas. É isso que Deus sempre quis, que você procurasse, que você fuçasse, que você enxergasse nas entrelinhas a resposta. A Bíblia é um livro esplendoroso, de entrelinhas. Você tem que enxergar nas entrelinhas. E para isso você tem que ter um treinamento. Não é simples ler a Bíblia. Existem pessoas que começam a ler a Bíblia e ler como se fosse um conto de fadas. E é a forma errada de você ler, porque você tem que ficar ali naquele mesmo versículo, naquele capítulo, naquele livro ali um tempão, indo e voltando, até você conseguir de alguma forma assimilar o que é bom dali. Porque até isso ele diz para você, tá? Ele diz, leia tudo e retenha o que for bom. Então, existe algum pecado, por exemplo, em você ler e ter acesso a alguns livros que, por algum motivo que nós não sabemos, não é verdade? Nós falamos lá do caso da Etiópia, sobre o livro de Enoque. Existe algum pecado em você procurar esses livros e você ler? Não, não existe. Mas você foi feito para saber, desde antes da barriga da sua mãe, você foi feito para saber, para discernir o que é certo e o que é errado. E, meu amigo, todo ser humano sabe discernir o que é certo e o que é errado, tá? Então, quando você lê determinada informação, você sente, você intui, você descobre se aquilo é ruim ou se aquilo é bom, tá? Então, muitas doutrinas baseadas em sua zona de conforto, afinal de contas, depois de tanto tempo, não deve ser fácil tocar nesse assunto, né? Em assuntos como apócrifos, pseudepígrafos, não é? Livros deuterocanônicos, não deve ser fácil, afinal de contas eles estão no leitinho, né? Naquela percepção, há tanto tempo na mesma perseguição, tá? Torno a dizer, isso aqui não é uma crítica, tá? Eu não estou aqui para dizer coisas boas para o seu ouvido, coisas que você, cristão ou não, está a fim de ouvir. Eu estou aqui para dizer a verdade, estou dizendo aqui a vida como ela é, tá bom? Não existe pecado em você procurar esse tipo de informação, porque a Bíblia ela tem alguns hiatos, tá? Infelizmente, o ser humano, carne que só, lembra lá do vídeo anterior que eu falei sobre a carne do pecado, né? As obras da carne, lembrem-se disso, tá? O homem em sua carne horrorosa, morta, fedorenta, pecaminosa, tá bom?
ele comete erros, ele comete falhas. O que é natural, porque a própria Bíblia diz que nós seremos errantes até o fim do sistema de coisas. Então é natural você errar. O que não pode ser nunca natural é você saber que é errado, depois de tanto tempo estudando a Bíblia, e permanecer no erro. Por quê? Porque isso mostra o não arrependimento. Isso mostra que você, infelizmente, não teve vergonha na cara. Você não conseguiu absorver as palavras ditas ali naqueles livros bíblicos até então. Tá bom? Então, o cânone bíblico, tá, gente? Ele é a história do cânone bíblico. Ela é desse jeito aqui que eu estou passando para vocês, tá? Passando aqui de forma mais resumida, tá? Obviamente, não sou o dono total do conhecimento, não sou. Então peço a você aí que tenha mais conhecimento, que de repente seja um professor de história, alguém mais renomado, com maior autoridade, eu peço a você que esvazie um pouquinho o seu copinho d'água para poder entender, entrar na atmosfera aqui do Fábio, e entender como eu estou querendo passar isso para as pessoas, tá? Eu estou tentando passar isso de uma forma sutil para que as pessoas não fiquem assustadas e pensem o que elas não deveriam pensar. Beleza? Agora eu vou ler umas coisas aqui para vocês. Vou lembrar uma coisinha que eu já havia falado no vídeo anterior, tá? Qualquer pessoa ou seita que tente denegrir, deteriorar ou destruir, tá? Através de Lupe, fica quieto aí, Lupe. Através de planejamento satânico, tá? Qualquer pessoa, qualquer seita que queira aniquilar os valores de Deus e de sua palavra na Bíblia, irá sofrer severa punição. Severa punição. Perdendo assim qualquer possibilidade de direito à salvação. Olha isso. Essas pessoas perderão qualquer possibilidade de direito à salvação. E enquanto os cachorros latem, a gente continua por aqui. E meu cachorro aqui perturbando, fazendo barulho aqui no rodapé do meu microfone. Então, Deus em sua plena sabedoria cuidou para que todos nós, até o fim do sistema de coisas, estivéssemos recebendo o alimento original espiritual. Gente, esse alimento espiritual, tá, que vem de Deus, ele é um alimento puro, ele é um alimento sagrado, ele é um alimento espiritual, é um alimento de poder, poder sobrenatural. Nós não entendemos esse poder. A gente pode até conhecer, pesquisar, ter algum tipo de entendimento, mas como ele é, na realidade, né, o quão forte ele é, o quão absoluto ele é, a gente humano, carne morta, a gente nunca vai conseguir entender, tá bom? Nesse plano aqui a gente nunca vai conseguir entender. Então ele cuidou para que todos nós tivéssemos até o final recebendo esse alimento de qualidade. E esse alimento ele chega inclusive em lugares que você não confia. Ele chega em lugares que você menos espera. Ele chega dentro de grupos organizados que você menos espera. Então, o que eu quero dizer? Que muitas vezes você pode estar no meio onde as lideranças são corrompidas, mas aqueles que estão abaixo, se eles estão sendo enganados e se eles estão ali correndo de acordo com os princípios e com as leis, representando Deus, pregando, fazendo a obra, essas pessoas, gente, elas não têm culpa de nada. Elas não têm culpa. Então, se elas estiverem sendo enganadas, como os que já estiverem sido enganados no passado, essas pessoas não têm culpa, tá? A culpa é daqueles que enganam elas. Percebam então o que diz Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis nada dela, para que possais guardar os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Aqui, em Deuteronômio 4:2, Moisés já orientava o seu povo a não adicionar nem diminuir nada do que fosse ordenado por Deus, já naquela época com Moisés. Então lembrem-se do nosso último vídeo, tá? A parte 2 da carne do pecado, quando eu falei sobre os recursos usados por filósofos e seitas
Percebam como os ensinamentos de Deus eles estão interligados. Vamos ler agora Provérbios, capítulo 30, versículos do 5 ao 6. Toda palavra de Deus é pura. Ele é um escudo para aqueles que põem sua confiança nele. Não acrescentes as suas palavras, para que ele não te reprove e tu sejas achado mentiroso. Agora em Apocalipse, capítulo 28, versículos do 19 ao 21, que é como termina a Bíblia, tá? E, se algum homem retirar alguma das palavras do livro desta profecia, Deus excluirá a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Olha isso. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente eu venho rápido. Amém. Assim seja. Vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém. Não se preocupem com isso, com pessoas que queiram descredibilizar a palavra de Deus, deteriorar, destruir. Não se preocupem com isso. Continuem mantendo-se em linha reta, continuem seguindo o caminho das estradas estreitas, porque esses caminhos levarão vocês até ele. Tá? O caminho da estrada estreita levará todos vocês a ele. O caminho da estrada larga, não. O caminho que segue a manada, não. O caminho que segue aqueles que tentam desconstruir a palavra de Deus. Olha, vou falar uma coisa para vocês. Então, leiam e retenham o que for bom. Você saberá o que é bom. Você saberá o que tem encaixe e o que não tem encaixe. Você saberá. Ele preparou isso tudo aqui para você. Então isso aqui, ó, é um livro que tem começo, meio e fim. Ouçam o que diz Isaías capítulo 55, versículo 11. Assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará a mim sem resultados, mas certamente realizará o que for do meu agrado, e sem falta cumprirá o objetivo para o qual a enviei. Isaías capítulo 40, versículo 8. A relva seca, a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Mateus capítulo 24, versículo 35, onde Jesus reforça dizendo: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Apocalipse 21, versículo 6. Capítulo 21, versículo 6. Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Novamente, Apocalipse 22, 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Obrigado.